Depois de um dia extremamente cansativo, Jesus e os seus discípulos foram para casa descansar. No dia seguinte, quando os discípulos acordaram, eles perceberam que Jesus já havia se levantado primeiro e começaram a procurar pelo mestre. Foram para um lado, para outro e não encontraram Jesus, até que alguém ali pensou: o que será que Jesus está fazendo agora? Onde nós vamos encontrá-lo? E alguém sabia: Jesus deve estar orando. Ele deve ter acordado primeiro porque ele se levantou para ir orar em particular. E acertou. Jesus estava em oração. Essa história ela é narrada no Evangelho de Marcos. E nós vamos fazer essa leitura hoje aqui no Devocional. Fique até o final deste vídeo, porque Deus quer falar ao seu coração. Só que mais do que apenas saber essa informação, nós temos algo a aprender com essa história. Por isso eu repito, fique até o final. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso Devocional. Esse momento em que nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus e fazer uma oração. Tem coisa melhor do que começar o dia assim? Carol está aqui comigo, minha amada esposa, minha digníssima. Carol, tem jeito melhor do que começar o dia assim? Tem gente que começa o dia fazendo o quê, meu amor? Tem gente que começa o dia brigando, reclamando, o que mais? Com preguiça. Enfim, tem várias formas de começar o dia, né? Mas nenhuma delas é tão proveitosa do que começar o dia ouvindo uma palavra, fazendo uma oração e tudo isso de forma muito rápida, 15, 17, 18 minutinhos, enquanto você se arruma para ir para o trabalho, enquanto você está se maquiando, enquanto você faz o seu café. Vale a pena começar o dia aqui no nosso Devocional, ao ar. Todos os dias, 6 da manhã, já está disponível aqui, a hora que vai ao ar. Mas você pode fazer às 7, às 8, às 9, porque 6 da manhã já vai estar disponível aqui. Agora, porém, entretanto, contudo, faça todos os dias, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo santo dia. Faça o Devocional. E sabe o que seria bom? Até como uma forma de você se organizar, que você fizesse sempre no mesmo horário. Eu não sei se você consegue. Eu vou fazer sempre às 7 da manhã. Eu vou fazer sempre às 10 da manhã. Que você fizesse sempre no mesmo horário, porque isso vai ajudar você a incluir o devocional na sua rotina, tá? Pedidos de oração, coloque aqui nos comentários. Se você tem alguém da família doente ou se você está com um problema de saúde, hoje eu quero orar especialmente pelas pessoas doentes. Esse texto que nós vamos ler de Marcos, capítulo 1, Evangelho de Marcos, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 35, tá? Se você ler, você vai perceber nos versículos anteriores que Jesus tinha tido um dia bem cansativo. Por quê? Porque o que ele estava fazendo? Curando os doentes. Então, hoje eu quero orar especialmente por quem está enfrentando problemas de saúde. Pode colocar pedidos de oração por essa razão específica, tá? Se você tem problema de saúde, mesmo que seja algo controlado, mas é um problema de pressão no sangue, mas é uma coisa que está controlada, na tireoide, tá tudo bem. Mas vamos orar por isso? Coloque seus pedidos aqui, ou se você conhece alguém que está enfermo, tá? Coloque pedidos aqui e me ajude a espalhar esse devocional para que a gente alcance mais e mais pessoas. A gente já está chegando a 70 mil inscritos no canal. Diga-se de passagem, estamos há um ano fazendo devocional e em um ano estamos chegando aí a 70 mil pessoas aqui no canal. Pois é, já é o Maracanã lotado, nossa família cresceu porque você tem compartilhado. Então compartilhe o devocional de hoje, deixa o seu like e agora, antes da gente fazer a leitura, ore comigo a oração que todos os dias nós fazemos aqui no devocional antes de fazer a leitura da palavra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre.
Amém, amém e amém. Que assim seja. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Tenta imaginar essa cena. Os discípulos acordaram, deram falta de Jesus, perceberam que Jesus não estava ali e começaram a perguntar uns para os outros: vem cá, Jesus avisou onde ia? Ele falou alguma coisa? Ele te chamou? Será que ele está no monte? Ele falou que ia fazer alguma visita? Onde Jesus está? Eles começaram a se perguntar onde Jesus estaria. E aí começaram a procurar. Meu Deus do céu, onde que nós vamos encontrá-lo? E aí Simão resolveu essa questão rapidamente, porque ele parou, avaliou, refletiu e ele pensou: já sei, de madrugada, e os discípulos estão aqui, então ele está sozinho, ele deve estar orando. Com certeza ele está orando. Ele deve ter ido para algum lugar à parte, ele deve ter ido para algum lugar deserto para ter o seu momento de comunhão com Deus. E de fato era exatamente isso que Jesus estava fazendo. Quando eu li essa palavra hoje pela manhã, o Espírito Santo falou forte ao meu coração. Porque se alguém tivesse que te procurar, foi isso que Deus falou ao meu coração, né? Se alguém tivesse que te procurar, você sumiu, não atende telefone, caixa postal, celular descarregou, ninguém te acha. Se alguém tivesse que te procurar, quais lugares essa pessoa iria? Porque os lugares que você frequenta revelam os seus interesses, revelam o que você gosta. Imagine alguém da sua família desaparecer, sumiu ali, mesmo que seja por algumas horas. Eu tenho certeza que isso é uma angústia que ninguém nessa vida gostaria de enfrentar. Mas, imagine que, se isso acontecesse, algumas pessoas iriam ficar preocupadas pela ausência, né? Poxa vida, meu Deus do céu, não estou conseguindo falar com meu marido, não estou conseguindo falar com meu filho, com a minha mãe, o que será que aconteceu? Ficaria preocupada pela ausência. Mas imediatamente iria pensar assim: bom, será que ela deve estar aonde, hein? Ela deve ter ido trabalhar e esqueceu o celular. É a cara dela fazer isso. Ela deve ter ido fazer a caminhadinha ali na praça e não deve ter levado o telefone. Deve ter sido isso. Ao mesmo tempo que há sim uma preocupação, os discípulos estavam preocupados, mas há uma tranquilidade em relação ao caráter daquela pessoa, sabe? Não, aprontando ela não tá. Não, só se aconteceu, Deus o livre, acontecer alguma coisa, mas aprontando ela não tá, não. Existem essas pessoas que transmitem essa paz para os outros, que era o caso de Jesus. Então, meu Deus, onde Jesus está? Onde Jesus está? Ai, onde será que ele está? E aí Pedro falou: bom, olha, ele deve estar orando. Ele deve estar orando. Vamos procurá-lo, mas ele deve estar em oração. Existem essas pessoas que transmitem essa segurança. Existem outros, em compensação, que são pessoas tão irresponsáveis que, se elas somem, a família toda fica desesperada e já começa a pensar no pior. Onde será que ele está? Será que ele teve uma recaída? Será que ele não está aprontando por aí? Será que ele não está fazendo alguma coisa aí? Eu não quero nem pensar no que ele pode estar fazendo. Porque, infelizmente, são pessoas que vivem uma vida longe de Deus e que não inspira confiança. E eu não estou aqui para dar lição de moral em ninguém, tá? Eu não sou religioso. Eu sou pastor, mas não sou um religioso. Religioso no sentido de não pode, não faça, você tem que ser perfeito, sabe? O santinho. Não. Todos nós somos pecadores. Mas eu quero falar uma coisa, trazer uma reflexão para a gente poder orar. Nós precisamos ser pessoas responsáveis e não irresponsáveis. De maneira que os nossos familiares e as pessoas próximas a nós, elas tenham confiança em nós. Elas têm paz em relação a onde estamos e o que estamos fazendo. Isso é fundamental. Eu tenho certeza, a Carol está aqui comigo, que se eu sumisse, Carol está mandando mensagem, não atendo, telefone na caixa postal. Você ia ficar preocupada? Ia ficar preocupada. Mas você ia pensar o quê? O que você ia pensar?
não tô te atendendo, o que você ia pensar? Ela tá falando aqui, é que não dá pra ouvir, ela tá falando aqui. Ele deve estar atendendo alguém. O que mais que você ia pensar? Deve ter ido fazer uma visita, deve estar gravando alguma mensagem no celular e não pode atender. Esses eram os pensamentos que ela ia ter. Mas, porque ela me conhece, ela sabe do meu caráter, do meu comportamento, da minha conduta. Tem pessoas que e eu da mesma forma, ela também. Se eu tô mandando mensagem para ela, ela não atende, eu também pensaria que alguma coisa, né, Deus o livre, aconteceu, ou então ela deve estar atendendo, ela deve estar junto com a Carol do Felipe e a Juliana, vendo alguma coisa da igreja, ela deve estar em alguma reunião lá com o pessoal da contabilidade da igreja, ela deve estar fazendo alguma coisa. Eu teria paz, eu estaria em segurança. Porque ela me transmite essa confiança e eu a ela. E eu quero encerrar aqui para a gente orar dizendo isso. Que as nossas atitudes e o nosso comportamento possa trazer segurança para as pessoas que estão ao nosso lado. Pense nisso. Você não pode ser o tipo de pessoa que vai ficar gerando instabilidade e caos aí entre os seus familiares. Seja responsável, por favor. Eu quero orar agora. E aproveito para lembrar que hoje é domingo, hoje é dia de culto. Você pode participar online aqui no canal, só se inscrever aqui no canal. 6 da tarde eu estarei ao vivo em nosso culto de celebração. Ou você pode participar ali na cidade de Guarulhos. Bora. Vem. Avenida Salgado Filho, número 517. Entrada gratuita, estacionamento gratuito, estacionamento grande, escolinha para as crianças. Gente, tá uma bênção os cultos de domingo aqui na igreja. Daqui a pouquinho, 9 da manhã. Se você consegue chegar, então vem. Não consigo, pastor, eu moro em outro estado, eu moro no interior, não tem como eu chegar em Guarulhos. Então, te espero no culto online aqui no canal ainda hoje, tá? Vamos orar. Agora é momento de oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro por cada pedido de oração que com muita fé foi colocado aqui. Porque as pessoas que fazem pedidos de oração aqui, elas acreditam no que elas estão fazendo, senão elas iriam me ouvir falando sobre escrever um pedido e não iriam colocar pedido algum. Essas pessoas creem. Então, Senhor Jesus, que cada intenção, cada nome, cada pedido que é apresentado, que seja consagrado ao Senhor. Deus, eu oro pelas pessoas que estão enfrentando problemas de saúde. É um tormento ter que lidar com a enfermidade. São dores. E muitas vezes dores que nenhum remédio consegue conter. É a indisposição que ela tem. Essa pessoa tem vontade de fazer as coisas, ela tem vontade de se arrumar, de arrumar a casa, de fazer almoço, ela tem vontade de trabalhar, mas ela não consegue, porque o corpo dela não permite isso. Senhor, começa a tocar nos enfermos, nos doentes, porque eu creio que o Senhor pode curar e pode restaurar a nossa saúde. Deus, eu oro por quem enfrenta problemas seríssimos dentro de casa. Talvez essa mãe, essa esposa sabe exatamente, ela entendeu exatamente a mensagem do devocional de hoje. Porque basta ela mandar uma mensagem para o filho e ele não responder, ela já começa a pensar, meu Deus, onde será que ele está? O que será que ele está fazendo? Ela já fica desesperada, porque é um filho que, infelizmente, ainda traz muita preocupação para os seus pais. Volta e meia some, fica na rua, nos bares, nos becos, por aí. Ó Deus, muda essa situação, Senhor. Eu sei que Tu podes mudar isso. Eu sei que o Senhor pode trazer paz ao coração dessa esposa, dessa mãe. Senhor Jesus, quantas esposas, quantas mulheres que vivem esse drama, que quando o marido não chega no horário que ele costuma chegar, ela já começa a ficar desesperada, porque, infelizmente, ele ainda não atingiu esse nível de maturidade e de transmitir essa paz, essa segurança à sua esposa. Restaura esse casamento, restaura essa família. Senhor, eu oro por quem tem, nesses próximos dias, questões importantes de trabalho para resolver, por quem vai viajar. Que o Senhor esteja à frente de tudo, cuidando de tudo, Senhor.
Entregamos em tuas mãos o nosso domingo, a nossa semana, os cultos que vão acontecer ali na cidade de Guarulhos, tanto o culto que eu vou ministrar daqui a pouco, ali em Guarulhos pela manhã, como o culto que o Felipe também vai ministrar na igreja em Guarulhos ainda hoje. Eu oro também pelas pessoas que estarão no culto online aqui no canal. Entregamos tudo em tuas mãos, Deus. Louvado seja o teu nome por mais um dia, por mais uma semana. Que o Senhor possa nos guardar de toda maldade, de toda ruindade, de tudo que é mal e perverso. Te agradecemos por mais um dia de vida e eu oro pelos dizimistas dessa obra missionária que tem nos dado condições de pregar o teu evangelho, a tua palavra. Em nome de Jesus, respire fundo agora e que Deus te abençoe hoje e sempre. E se você crê, diga amém, amém e amém. Não se esqueça do que você ouviu. Inspire confiança, que a sua conduta possa inspirar confiança, tá? Deus te abençoe, eu fico por aqui. Meio-dia tem oração com o pastor Felipe e eu volto 6 da tarde em nosso culto de celebração aqui no canal. Não esquece de deixar o like, isso é muito importante. Deixa a curtida, o joinha e compartilhe com alguém se essa mensagem te ajudou. Bom dia!